que você consiga ter sempre energia e ânimo e que todo o pessoal junto com você possam avançar nesta caminhada. Voe como um morcego, batendo asas aí para alcançar os pescoços dos capitalistas e dar bom sangue para a luta de transformação social. Salve, salve, morcegados e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje com o excelentíssimo professor Alisson Leandro Mascaro. Enfim, esse episódio foi gravado em live, pra quem acompanhou, pra quem não acompanhou, pra quem vai acompanhar agora. Então tem alguns elementos que acabam ficando fora por ser um podcast, né? Mas lembrando vocês que se quiserem seguir as redes sociais, @morcego_, Marcos_, e as redes sociais do professor Alisson são Alisson Mascaro, né? Que são as redes que os orientandos dele usam. Também queria lembrar vocês aí que a gente tá fazendo lives na Twitch, em twitch.tv/cavernamorcego, e aí a gente faz outros programas para além do que é postado aqui no podcast, atualmente com a leitura, por exemplo, do livro do Clóvis Moura e da Angela Davis. Então, se quiser colar, só ver nas redes sociais que lá a gente tem os horários, tem tudo certinho, sempre avisando tudo. E se você curtiu o projeto, se você quer apoiar, além de estar compartilhando e estar divulgando, que já é um passo muito importante, a gente tem o apoia.se/cavernamorcego. É isso, espero que vocês curtam o episódio, até mais. Mas hoje o palco não é meu. Hoje o palco aí é de um camarada muito especial aí que eu tive a honra desse episódio, que é o professor Alisson Leandro Mascaro, que está aqui com a gente. Professor da Faculdade de Direito da USP, né? Largo de São Francisco. Doutor, livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Pela USP, que é onde ele se gradua, começa a atuar aí com 20 anos, né, professor? Se não me engano? 20 anos que você começa a atuar em sala de aula. É regente da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior da Advocacia, da OAB, advogado e parecerista em São Paulo. E tem aí obras fantásticas, né? Sociologia do Direito, que é a obra que a gente vai trocar ideia hoje, Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, e, bom, enfim, vários livros aí que o professor pode ir trocando ideia mais para frente. Antes, né, dele falar aí, apresentar primeiramente o livro para vocês aqui, Sociologia do Direito. Daqui a pouco eu mando o link, inclusive, aí no Currículo dos Sonhos. Inclusive, daqui a pouco eu mando o link aí do livro, caso vocês tenham interesse em comprar, né? Porque é um livro fantástico. Inclusive, o professor sugeriu de eu fazer a apresentação aí, começando pelo que eu senti do livro. A live aqui no YouTube que eu posto depois sobre introdução à sociologia do direito foi uma das lives mais assistidas. Aqui no YouTube é a mais assistida, mas de toda a história da Twitch, muita gente chegou para conhecer aí o tema, para entender o tema e para ser apresentado aí com o que é a sociologia do direito, o que ela estuda, o que ela discute. Então foi um episódio assim que colou gente do direito, filosofia, sociologia, que juntou a galera para trocar ideia e abrir essa discussão da caminhada que o professor estava apresentando. Confesso que quando a gente entrou nos clássicos, né, então a gente passou por Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, deu uma esvaziada, né, porque aí são temas que eu acho que a galera já está mais cansada de ouvir, não chega a ser tão interessante. Mas quando entra nos chamados 3 porquinhos da sociologia, foram episódios que começaram a marcar, porque a gente começa já a discutir o que é a faculdade hoje, né? O que é a sociologia hoje, o que é o direito hoje, e quais são os nossos estudos, o que a gente está trazendo, o que a gente está pensando, quais são as nossas discussões e pá. E principalmente com Marx, que a gente tem aí uma mudança total na dinâmica de estudo do livro, né? Antes está muito na questão de apresentar a linha teórica e não sei o quê. E a partir de Marx, a gente começa a estudar a fundo uma linha de pensamento que vai ir, né, tipo, por mais que puxe algumas coisas das linhas anteriores, rompe com tudo aquilo que eles estavam dizendo, Durkheim, Weber e a galera que vem antes, inclusive. Depois a gente entra aí para passar sobre os juspositivistas, que é juspositivistas contemporâneos, veio muita gente do direito. Veio muita gente que conhecia o direito, mesmo que estuda direito, para trocar essa ideia, que chegou e falou, quem que é não, né? Que já conhecia essa galera e veio discutir os nomes dessa galera. Só que aí, a partir de Pachucanes, o livro ficou uma delícia. Meu Deus do céu.
que aí vem Pachucanes, depois de Pachucanes vem Gramsci, Lucati, eu não vou lembrar o nome do outro, depois Escola de Frankfurt, Althusser, aí entra na Nova Esquerda, que aí tinha alguns nomes que eu já tinha ouvido falar, né, como Rosita Scholz, enfim, ela que eu comecei a admirar por causa da Thaís Leite, né, e aí depois a gente vem para o Brasil, onde a gente aí tem discussões muito mais profundas e uma discussão que geralmente, por exemplo, dentro da faculdade, perdão galera da USP que está aí ouvindo, a gente não entra a fundo, a gente não vai passar a fundo nem pelos positivistas, eu acho, como o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faroro, nem pelos não positivistas, como talvez o Gilberto Freire, em certo momento, mas os outros não positivistas, como... Quais eram os nomes? Putz, eu não vou lembrar agora de cabeça. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, exato. O Guerreiro Ramos é outro também. E depois a gente vai entrar em Florestan, Caio Prado Júnior, Teoria Marxista da Dependência com o Mauro Marini, que, principalmente Florestan, eu troquei uma ideia com o professor antes do episódio sobre Florestan, é uma delícia. E aí a gente passa para uma análise da formação no Brasil, de um modo de produção diferente, né, que é o modo de produção escravista colonial, com análise a partir, que começa com o Flammarion, né, o Ciro Flammarion Cardoso, e depois vai para o Jacob Borender, quem se aprofunda. Inclusive, aí a expressão que é que eu tenho mais contato, tem vários livros do Jacob Borender, então, não fazendo merchan, mas já fazendo, comprem a expressão popular aí. E depois aí a gente tem uma discussão sobre a atualidade e sobre o sistema capitalista e o direito atualmente. Mas isso é só uma base do livro, né, o começo disso. Professor, o palco é seu, e aí deu caminho para a gente. Que caminho a gente... Por que esse caminho que você escolheu seguir, né? Como que veio essa ideia aí? Boa noite, Marcos. Que alegria estar com você nesse seu canal da internet, bem como a todas e todos que estão acompanhando este encontro de hoje. Eu quero dizer que fico muito feliz ao ver um jovem estudante da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é o Marcos Paulo, já compromissado com o horizonte crítico, tanto da batalha da luta real do mundo, mas também da batalha das ideias. E, Marcos, eu quero aproveitar esse momento, logo de início, para dizer que muita gente crê que a batalha ela é apenas esta direta, eu diria quase corporal, de alguém transformar as coisas lutando fisicamente contra alguém. É óbvio que as lutas sociais são as mais variadas e elas têm materialidade. No entanto, um dos pontos mais decisivos da luta pela superação do capitalismo, este modo de exploração que mata a humanidade, uma das batalhas mais decisivas é a batalha das ideias. Isto que muitas vezes as nossas companheiras e os nossos companheiros a isto não se atentam ou eventualmente não dão tanta importância, porque efetivamente a vida na sociedade capitalista é tão desgraçada, ela é tão sofrida, tantas coisas acontecem, tragédias, desemprego, fome, miséria, que, via de regra, nós estamos sempre lutando a luta do dia, porque o capitalismo faz isso conosco. Nós estamos desenvolvendo a batalha do dia, e todo dia acontece algo que nos demanda, que nos reclama a atenção. Pois bem, isto é fundamental, que nós nos atentemos a esta luta cotidiana, mas também é fundamental que nós não venhamos a viver a vida inteira só resolvendo o problema do dia, porque em algum momento nós temos que parar para pensar que há uma estrutura, um modo de produção que gera o problema. E melhor será, ao invés de resolvermos o resultado dos problemas, estancarmos a causa dos problemas. Só que para que isso aconteça, nós precisamos entender qual é a causa dos problemas. Por isso, meus prezados e prezadas que estejam nos acompanhando, a batalha das ideias é fundamental. E eu digo isto porque, eventualmente, algumas companheiras e alguns companheiros nossos, eles não dão tanta atenção a este assunto, e por causa disso, quem tem ganhado historicamente a batalha das ideias é o capital, é a burguesia. A burguesia tem todos os meios nas mãos
para controlar ideologicamente a sociedade, a universidade é burguesa. Sei que alguém vai dizer, não é porque eu sou pobre e estou na universidade. Não estou dizendo que pobres não entrem na universidade, mas quando entram, aprendem a ideia do rico. Então não basta apenas entrar, a questão é como sai da universidade. Portanto, é fundamental que entre a massa da classe trabalhadora na universidade. Só que eu quero também dizer aqui que tão fundamental quanto é o que aprende esta massa da classe trabalhadora quando entra. Raramente entra, mas quando entra, via de regra, aprende o olhar do burguês. E então, um dia, quem sabe, essa pessoa deixa de ser, depois da universidade, alguém da classe trabalhadora, das classes com menos condições econômicas, e até, às vezes, ascende a classe média, e aí sai um ex-pobre com um diploma de universidade, pensando como rico, e repetindo a ideologia do capital. Portanto, é preciso fundamentalmente não louvar apenas o ingresso na universidade, mas é preciso, inclusive, saber o que ensina a própria universidade. Qual é a construção de saberes a respeito do mundo que nós temos nesse horizonte. Mas para dizer que a burguesia controla as ideias da universidade, da escola, porque quem não entra na universidade aprendeu na escola o que é fundamental para trabalhar, vender forças de trabalho e ser explorado pelo capital, portanto, desde a escola assim o é. A família é um grande aparelho ideológico, a religião, outro enorme aparelho ideológico, a televisão, as redes sociais e coisas mais. E não venham, eventualmente, alguns dizerem para mim que a internet é democrática. Basta que o meu aluno Marcos Paulo escreva aí alguma coisa como hashtag revolução. Já há um algoritmo por aí perdido em algum lugar, pelo qual alguém que escreveu hashtag revolução, a visualização disso cai a zero. Eu tenho a experiência de uma pessoa muito próxima de grandes articulações políticas do Brasil. Um dia essa pessoa colocou na sua programação hashtag sindicato de alguma coisa. Pois bem, foi a visualização de internet menos posta a público, porque são palavras malditas para o capital. Hashtag revolução, hashtag marxismo e coisas mais. Portanto, estou dizendo que não venham aqui anunciar que a internet é democrática porque cada um constrói o seu canal e alguns agora têm TikTok, podem ensinar a revolução no TikTok. Sim, para a prima, para o tio, para o vizinho, para 10 pessoas para as quais ela podia ensinar pulando o muro e chegando na casa da prima. Então, mais ou menos, continuamos no mesmo estágio. E alguém que venha falar que o pobre tem que morrer, que o capital tem que ganhar mais dinheiro ainda, que é assim mesmo e ponto final, esta pessoa alcança milhões de pessoas de uma vez só. Uma vez, eu quero contar aqui para vocês, me permita, meu estimado Marcos Paulo, uma vez uma pessoa me disse assim, professor Alisson, o senhor que é um intelectual famoso, um intelectual público, o senhor que é um homem famoso, ajude a que pensemos e leve as suas ideias para mais longe. Eu tive que dizer, famoso é o tal de Whindersson, porque esse aí tem milhões e milhões de pessoas, eu não sabia nem quem era o Whindersson, mas eu vejo por aí que essa figura sim é famosa. Então, observem, não é para imaginarmos que a ideia da ciência a respeito da sociedade esteja já contaminando as massas e todo mundo já está percebendo que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Infelizmente, nós estamos ainda num estágio muito diminuto do saber a respeito da sociedade, não diminuto porque não conhecemos esse saber, é diminuto no sentido de que o alcance desse saber é muito pequeno. E, também quero dizer, há uma espécie de contribuição que as muitas companheiras e companheiros do ambiente acadêmico dão por conta própria, por capricho, para que as ideias não alcancem uma multidão, porque efetivamente nós poderíamos cultivar cada vez mais um modelo de sapiência universitária, de saber universitário, que gerasse naquele estudante das ciências sociais, da história, da filosofia, da geografia, das letras, da arquitetura, do jornalismo,
das artes, de modo geral, do direito, da economia, enfim, de todas as áreas, que, enfim, não vou aqui enumerar extensamente, só estou dando exemplos, mas também da administração. Não nos esqueçamos de setores como a engenharia, a medicina, a enfermagem. Nós poderíamos ter universitários e universitárias que bebessem do mais alto saber e transferissem com muita energia o melhor deste saber para o esclarecimento, para a abertura de horizontes das massas. No entanto, existe um padrão, eu diria, fraco de universitários e universitárias, que é o padrão daquela pessoa que vai se ensimesmando. Essa pessoa vai ficando alguém que tem um orgulho de ser intelectual, enquanto o resto não é. Então, essa pessoa diz que leu um livro, que o outro não leu, leu 10 livros que os outros não leram, etc. e tal. E aí começa a falar com termos difíceis, começa a falar com certa estrutura de vocábulo que eu poderia falar com uma palavra que também é difícil, mas depois vocês procurem pelo dicionário, a pessoa se torna pernóstica. E o que quer dizer este pernóstico, pernosticismo? Quer dizer de alguém que ele tem um orgulho em parecer diferentão, exclusivo. A palavra que ele fala, ninguém fala. Muito bem, então o universitário, quanto mais fraco ele é, aluno e professor, não estou só falando de um dos dois, ou pesquisador, não importa, quanto mais fraco ele é subjetivamente, mais difícil ele é nos termos de fala. Então, essa pessoa usa uma linguagem difícil, começa a falar numa espécie de código próprio. Enfim, outro dia eu estava vendo algumas pessoas conversando comigo, uma virou para outra e falou: você pôs no seu lápis, etc e tal, lá. Eu falei: olha, aqui comigo vocês podem falar. Para o público, na hora de falar para as massas, vocês que estão aí na luta progressista, não digam coisas como meu látis. As pessoas não têm noção do que seja um látis. No máximo, látis e mordes, enfim, uma coisa de cachorro. Enfim, inclusive, de vez em quando, só para perder com essa graça aí do universitário, eu pergunto: você sabe de onde vem a palavra látis? Ele fala: vem do currículo. Eu falei: sim, o currículo se chama látis, mas você sabe de onde vem? Eu falei: não sei. Vem do César Lattes. Você sabe quem foi o César Lattes? A pessoa também não sabe. O único brasileiro que quase ganhou um Nobel. Pois bem, então o que estou dizendo é que as pessoas, mesmo o universitário pedante, aquele que parece e é arrogante, ele também nem sabe o que anda dizendo por aí. Pois bem, eu estou dizendo é que é preciso, fundamentalmente, alcançar a nossa gente. Só que não alcançar entregando para a nossa gente o pensamento da ideologia média que a nossa gente já tem. Porque a nossa gente, efetivamente, aprendeu por aí que se ela é pobre, a culpa é de Deus, que se ela é rica, é graças a Deus, que se ela tem saúde, não é graças ao SUS, é graças à Santa Edviges, ou a não sei quem, enfim, graças ao santo remédio de não sei o que mais. Pois bem, se eu entrego para o povo exatamente isso, eu estou sendo aqui alguém que está à volta no parafuso no mesmo lugar, sem sair do lugar. Eu preciso, efetivamente, vetorizar a compreensão das massas. Aquilo que o velho Lenin chamava de tornar-se vanguarda. E essa expressão é decisiva, porque a vanguarda não é quem concorda com a ideologia média, é quem já se destacou, já alcançou um grau de ciência maior, de ciência revolucionária, e está trazendo as massas, vetorizando as massas. Portanto, está puxando, e não simplesmente chegando às massas e concordando com ela. Porque quem concorda com as massas nos termos postos pela ideologia, esse aí vira mito, segundo a opinião comum. Enfim, a sociedade é machista. Chega alguém, cospe no chão e fala: eu sou mais macho que vocês, aplausos. Pois bem, ele está se comunicando com as massas, cuspindo no chão e fazendo outras coisas mais aqui, que não preciso nem dar exemplo. Mas entendam o que estou falando, que eu não quero esta aproximação das massas, porque essa quem faz é a direita, quem faz é a extrema-direita. Então, não apenas esse culto da ignorância social posta, farinha e joga na calça, imaginando que isso é sintoma de aproximação com os pobres ou coisas mais. A pessoa pode, inclusive, comer com os melhores talheres e de modo mais refinado. Só que é o olhar que olha o pobre e diz: você come da minha comida, eu espero que o mundo possa fazer com que quem queira comer com os melhores talheres, haja talheres para eles, e quem queira comer com a mão também coma à vontade. Pois bem, o que estou dizendo é que a universidade, o saber da universidade, ele tem que ser alcançado para a batalha das ideias. Só que ele não pode ser exclusivista e pedante, não pode ser um saber fechado.
E, basicamente, Marcos Paulo e todas e todos que me acompanham, eu posso vos dizer que tenho caminhado nessa estrada em todos esses anos, exatamente para poder fazer isto que, para mim, é o sinal de uma concretude do conhecimento, sem que haja nele esta espécie de giro em falso. Quanto mais se alcança o conhecimento, mais nós conseguimos uma certeza profunda de poder comunicá-lo às massas, ao povo. Eu não estou desmerecendo o conhecimento, muito pelo contrário. Existem questões que eu desenvolvo, por exemplo, no livro. O Marcos Paulo fez com o público que acompanha o canal dele o debate, a leitura, o comentário a respeito da sociologia do direito. Existem discussões que eu desenvolvo aqui, boa parte, eu diria que até a maior parte das discussões, e eu não vou tratar delas em nenhuma intervenção minha enquanto intelectual público. Não vou discutir aqui o debate a respeito do mundo fauro, sobre o feudalismo em Portugal, a sua inexistência e quanto isso implica a questão do Estado português, do Estado brasileiro. Eu deixo isso para o leitor, que em geral vai ter aqui tempo para poder ler 3 vezes, absorver, ponderar a respeito. Mas, no fundamental, eu vou dizer para o público que me acompanha que estas teses do Raimundo Fauro, as teses do Rui Mauro Marini, as teses do Sérgio Buarque de Holanda, do Guerreiro Ramos, são interpretações fundamentais do Brasil. E tem algumas que confirmam o capitalismo e não saem dele, e outras que fazem uma crítica estrutural ao capitalismo. Quem quiser conhecer mais, leia no livro, como fala Caio Prado, Rui Mauro Marini, como fala Florestan Fernandes e outros mais. Portanto, o que estou dizendo é que nós precisamos ter modulações para alcançar o povo sem rebaixar a ciência. Não estou dizendo que nós vamos mentir. A ciência fala uma coisa, eu vou falar o contrário para alcançar o povo. Mas, efetivamente, existe algo da nossa experiência que é o lado aonde nós estamos em nossa vida. E quando nós temos lado, o intelecto alcança. Eu sei que tem gente que, eventualmente, na hora de escrever, falar, a pessoa não consegue se tornar fácil, comunicativa, porque comunicar-se é uma arte. Falar, exprimir-se, poder ser cristalino no que explica é uma arte. Não é todo mundo que tem esta arte. E quem tem essa arte, às vezes não tem outra, e assim vai. Pois bem, o que eu estou dizendo é que nós precisamos ter lado, e quando nós temos lado, o nosso olhar comunica com o povo. E este olhar é decisivo. Esse olhar é este olhar que não é da arrogância, mas é um olhar de um certo compromisso profundo do coração. Nós temos lado e o lado é da nossa gente. E não quero dizer que nós vamos passar a mão nas idiosincrasias ou nos absurdos que também perpassam a nossa gente. Porque perpassa a sociedade de cima a baixo o ódio ao comunismo, o ódio à mulher, ao homossexual, ao negro, ao indígena, ao estrangeiro. Isto perpassa do rico ao pobre. E amar a luta do pobre em favor da sua transformação não é amar o pacote da ideologia que o capital pôs no pobre. Pelo contrário, é buscar a libertação deste pacote ideológico. Então, quero vos dizer a todas e todos aqui que estejam me acompanhando que o movimento para alcançar as ideias demanda de nós um lado no mundo. E este lado é decisivo. Outro dia aí, um colega, e vocês vão entender que colega que é uma zoeira, um colega de profissão do Marcos Paulo, porque era um youtuber, apenas era do outro lado, enfim, já entenderam a piada aqui, um sujeito saiu por aí com umas frases nazistas e disse, desculpa, é que eu estava bêbado. Pois bem, a pessoa que tem lado pode beber 1 milhão de copos, continua do mesmo lado, não vai atravessar do outro lado para a outra margem do rio. Nós estamos mais ou menos na margem esquerda do rio, e nesse lado, esse lado é o nosso lado. Pode-se beber 500 litros da pior cerveja do mundo, enfim, não vou falar nome aqui de pior cerveja, porque depois fazem propaganda, mas no meu tempo de criança, tinha uma tal de Malte 90, que era horrível. Pois bem, pode beber 1 milhão de litros dessa cerveja, ou outras mais, continua de esquerda. Como alguém que bebeu para ser nazista, no fundo já era relativamente nazista. Portanto, estou dizendo aqui que não é a cerveja que ativa transformações políticas em alguém. Pois bem, estou dizendo isso porque quem entra na universidade já tem um lado, e o lado é o lado do povo. Esta pessoa, é óbvio que ela vai aprender coisas que eventualmente a sua tia não sabe,
o seu pai, sua mãe, seu vizinho, seus colegas, sua namorada, seu namorado. As pessoas não vivem nesse contexto. Estou falando aqui em especial para vocês que me acompanham, eventualmente sejam meus alunos e alunas das ciências humanas. A pessoa começa a entender que existe modo de produção. As pessoas dizem, não existe modo de produção, o que existe sou eu vivendo no mundo. Porque para as pessoas, mais ou menos, a vida é a vida da subjetividade crua, nua, imediata. A história da minha vida é a minha história. O dia que eu casei, o dia que eu amei, o dia que nasceu meu filho, e etc e tal. As pessoas só têm essa história. E, no entanto, nas ciências humanas, vem um ensinamento que diz assim, a era do capitalismo. E a pessoa não sabe enxergar a era do capitalismo. Ele tem a era no qual ele não era pai, depois ele virou pai. Casou, se enforcou, nunca mais foi para a rua. Essas idiotices juvenis e adultas, enfim, que fazem a vida viver em torno do relógio biológico da vida, portanto, fenômenos como tais. Pois bem, esta pessoa, no nosso cotidiano, ela às vezes não entende que alguém que esteja na universidade, lendo um livro, essa pessoa diz assim, como estamos vivendo um tempo desgraçado, isso do pós-fordismo. A pessoa não sabe localizar onde é esse tempo do pós-fordismo. A pessoa diz assim, não, o tempo que a gente está vivendo é pré-carnaval, semana que vem tem carnaval. A pessoa vive um tempo muito diferente do nosso. Pois bem, nossa luta, no entanto, tem que ser para alcançar esta nossa gente, de tal modo que ela consiga entender os eixos fundamentais que estruturam nossa própria existência. As pessoas conseguem entender o que é um modo de produção. No entanto, se vocês chegam e dizem assim, vou lhe explicar a taxa de mais-valor absoluto, talvez ela não consiga. Efetivamente, ela não alcança uma coisa como tal. Mas existe um jeito de explorar, que é o capitalista. E antes dele, em face dele, havia um outro jeito de explorar, que era o feudal. Houve um modo de explorar no Brasil, que era o modo de produção escravista colonial. A depender de como eu conto, a pessoa entende. E existirá o dia em que haverá um modo de produção em que a gente não será explorado. Portanto, estou dizendo aqui é que é preciso dar esta contribuição para o mundo. Marcos, eu dou aula na cadeira de Filosofia do Direito da velha Faculdade de Direito USP, o Largo de São Francisco. Muito tempo antes de mim, dava aula nesta cadeira um velho reitor da USP, que já morreu faz tempo, que foi Miguel Reale, um homem de enviesamento político de direita, um filósofo de posturas, inclusive, ligadas no início da sua vida ao integralismo. Ele apoiou a ditadura militar em 64, tanto é que o relógio da USP, pouca gente sabe, Miguel Reale era reitor da Universidade de São Paulo, no tempo da ditadura, a USP Campus, porque o Largo de São Francisco tem 100 anos antes da USP, mais de 100 anos. Mas o campus da USP foi na década de 60, levaram os alunos que davam trabalho lá para o mato, o Butantã era um mato, ainda hoje continua com muito mato por lá, em geral o mato anda queimando, estão me falando aí, a direita diz que queima muito mato no Butantã, mas isso é um preconceito da direita. Bom, então estou dizendo que levaram para o mato a universidade, deixaram só a medicina e a faculdade de Direito no centro da cidade, porque a medicina é de direita, via de regra, ou diretamente de direita, então um pouco ameaça. Então leva o resto para o campus. Pois bem, o velho Miguel Reale enfiou lá um relógio na frente da reitoria e mandou colocar uma frase dele que dá volta no relógio. Então, quem tiver curiosidade, um dia, vá lá procurar o totem da torre do relógio do campus da USP, lá tem uma frase do Miguel Reale. E a frase é a frase que ele escreveu no chão, que mandou escrever, contra o marxismo. Que frase é essa? No mundo da cultura, o centro está em toda parte. Todo mundo vê essa frase e acha bonita. Que frase bonita. No mundo da cultura, o centro está em toda parte. Esta frase quer dizer, no mundo da vida em civilização, da cultura, da sociedade, não há determinação econômica. Não há determinação pelo modo de produção. As pessoas começam a vida como querem, qualquer coisa, e tudo tem qualquer peso relativo um com o outro. Então, não venham a dizer que a sociedade é determinada pelo modo de produção capitalista. No mundo da cultura, da sociedade, o centro está em qualquer lugar. Então, eu posso dizer que a arte é o centro do mundo, que a política, que a moral, que os bons costumes, não necessariamente que a economia é o centro de tudo. Por isso que o povão de direita não sai lutando contra o capitalismo, sai lutando contra os corruptos, contra a falta de moralidade,
contra as pessoas que não têm Deus no coração. E vejam, como se faz para um presidente da República nocivo como o atual, que entregou só morte, miséria e desemprego para o povo, como é que ele faz para sair disto, que é o dado econômico concreto da pobreza e da miséria? O presidente diz, tudo bem, vocês vão votar no outro lado, mas o outro lado é a favor do aborto, o outro lado é a favor da maconha, o outro lado é a favor da prostituição e outras coisas mais que ele vem aí a elencar. O outro lado tem o Jean Willis, que parece que é, nestes sonhos dos reprimidos de direita, a figura que é o anátema. Enfim, é muita a repressão erótica para essas figuras de direita, elas acordam e dormem pensando neste nosso companheiro Jean Willis. Pois bem, como se a esquerda inteira se encarnasse na figura do Jean Willis. Pois bem, o que estou aqui dizendo é que, fundamentalmente, esta dimensão do Vera Miguel Reale quer dizer assim, o centro está em toda parte, por isso a luta pode ser pela moral, e a direita adora ouvir isso, a luta não é econômica, não se parem pela economia, e querem ver como é que a esquerda liberal, ela entra nesse contexto, ela não alcança o marxismo, ela também diz assim, no momento presente, a luta é pelo antifascismo, a luta não é contra o capitalismo, a luta é pelo antifascismo. Então, façamos um acordo com todo mundo que está aí, ajudando a sair do fascismo, porque o centro está em qualquer lugar. Em toda parte eu posso achar um centro, um apoio para a luta do mundo. Então, não precisa ser a luta anticapitalista, a luta socialista. Pode ser a luta antifascista. E aí a gente sai do fascismo, logo em seguida o fascismo volta, a gente faz outra luta antifascista, vem uma ditadura, a gente faz frente única contra a ditadura, e assim a gente vai vivendo nestes centros laterais. Pois bem, estou dizendo tudo isso porque dou aula nesta cadeira que no passado foi do Vera Miguel Reale, sou insuspeito para dizer que penso igual a ele, não penso, penso o contrário. Na sociedade, se um dia eu escrevesse a frase do relógio da USP, nunca isso vai acontecer, podem ficar sossegados, porque se isso acontecer um dia, o socialismo aconteceu, então vocês podem ficar tranquilos que... se o senhor quiser, senhor, a gente escreve por cima, danada. Isso, então, se um dia isso acontecer, vão aí os alunos da nova geração e escrevem uma frase... não façam isso agora, por gentileza, porque isso é um vandalismo para a universidade, eu não quero... Isso é quando o socialismo acontecer. Nesse dia, vocês escrevem uma frasinha dizendo... em qualquer sociedade, o centro, a base está no modo de produção. Ponto. E aí começamos a escrever o decisivo. Portanto, a luta é contra o modo de produção, fundamentalmente, não só contra as laterais da manifestação social. Pois bem, mas não façam isso agora, porque depois vão dizer que a ideia foi minha. Deixem isso para daqui um tempo. Bem, então, o que estou dizendo é que, fundamentalmente, nós temos uma dimensão, e eu falo aqui do Vera Miguel Reale, de um pensamento que, neste caso aqui, é bastante contrastante com essa leitura da direita. Mas o Vera Miguel Reale dizia algo que é notável, e eu a isso dou muita atenção. Ele dizia, a clareza é a gentileza do intelectual. A forma de falar para o povo é a genialidade do sábio. Porque, efetivamente, senhoras e senhores, quem consegue alcançar o máximo das ideias, consegue levá-las ao povo, esta pessoa tem uma virtude a mais. Claro, alguém que alcançou o máximo das ideias já não tem a virtude de ter alcançado o máximo das ideias? Sim. Só que se ele alcança tudo aquilo e dá com clareza, com generosidade para as massas esta ideia, então esta pessoa tem duas virtudes. E isto aqui é fundamental. Eu diria que no nosso tempo é decisivo que o intelectual ele consiga ser efetivamente intelectual público, mas não no perfil das pessoas que andam por aí, que é a de um intelectual público que está por aí para agradar a grande mídia, então está à disposição de entrevistas simplesmente para comentar em favor dos poderosos, ou então, como também há uma outra modalidade de intelectual dito público, é essa pessoa que faz autoajuda com umas palavras mais bonitinhas, então fala aí umas coisas mais, eu diria, pretensamente intelectualizadas, mas no final das contas tenha fé em si mesmo, amanhã será outro dia, no pain, no gain, para o pessoal aí que, como eu, historicamente é da maromba, então esse pessoal aí vive muito no pain, no gain, só que falar no pain, no gain é muito banal, enfim, qualquer pessoa banal poderia falar sobre isso. Então a pessoa diz assim, seja um guerreiro e tenha
energias extraordinárias e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Enfim, a pessoa tenta sofisticar o discurso. Não é isso o intelectual público. O intelectual público é alguém que está no seu tempo histórico, no alto das ideias, na frente do conhecimento e consegue fazer com que seu conhecimento esteja à disposição da luta de transformação do mundo. Marx era intelectual público, Engels era intelectual público, Lenin, Rosa de Luxemburgo e tantos outros mais foram e são intelectuais públicos. Então, decididamente, este movimento é importante e eu saúdo vocês, meus alunos e alunas da nova geração, o Marcos Paulo, que eu sei que muitas outras pessoas também estão aí neste movimento de abrir seus canais, falar com a molecada, enfim, abrir caminhos para o conhecimento das pessoas. Eu incentivo muito vocês, para que vocês possam lograr êxito nessa caminhada vossa, para que a universidade seja levada ao povo, mas não no sentido elitista, porque, volto a dizer, não importa que se chegue à universidade, a questão é o que se aprende na universidade, porque levar a universidade ao povo, muitas vezes, é levar leituras, por exemplo, como estas de que a meritocracia. Então, alguém entrou na universidade, aprendeu meritocracia, ela diz, agora eu vou levar a universidade ao povo. O que ela fica ensinando? Aula de meritocracia para jovens empreendedores de 15 anos de idade, que estão numa comunidade altamente periférica, cuja máxima condição de empreendedorismo é tentar abrir um carrinho de hot dog. E a pessoa diz, não, mas não faça um carrinho de hot dog, faça um carrinho de hot dog gourmet, porque você vai ganhar 50 centavos a mais. Mas para quem, ao final do mês, ganha R$600, ganhar 800, eu sei reconhecer que são 200 a mais, e faz alguma diferença, mas a questão é que R$800 também não pagam a vida de alguém, e no fundamental, ainda que fosse R$2.000, ainda que fossem R$2.000, R$3.000, o trabalho do ser humano não tem que ser mercadoria e transformado em dinheiro. O trabalho tem que ser plenamente posto com dignidade e todas e todos os seres humanos devem comer do fruto da terra que todas e todos plantaram e todas e todos, em querendo comer o tal do hot dog, deveriam poder comer o hot dog se houvesse pão para todo mundo e também, com todo respeito aqui, linguiça para a humanidade inteira. Então, a pessoa, não é linguiça, é salsicha, dá hot dog para todo mundo por aí à disposição. E outras frescuras mais, eventualmente, batata palha, ou não sei o que mais que vai aí no... Se for do RJ, vai até ovo de codorna, né? Lá no Rio, até ovo de codorna. Marco, não vi. Lá no Rio de Janeiro, até ovo de codorna. Sim, que beleza. Pois bem, um dia aí que eu for para o Rio de Janeiro, as companheiras e companheiros me deem esse hot dog, porque só me andam dando um hot dog fraquinho. Então, quero um já cheio de batata palha. Pois bem, estou vendo até aqui que já tem outras coisas no hot dog. Bom, então, senhoras e senhores, e como comida saudável também para a revolução, parem de comer hot dog também, porque só faz mal para a saúde. Bem, então vamos lá. Como arroz e feijão, subam escadas, já dizia o meu amigo Carlos, que não é o Marx, é o outro. Eu até cito no Sociologia, o Marx, não sei se viu, enfim, o meu amigo que manda subir escadas. Sim. Vou falar Carlos, porque se eu falar mais, eu tiro as pessoas não vão perder a graça de saber que Carlos é esse. Bom, então estou dizendo aqui que o trabalho do intelecto, ele pode ser feito na universidade, pode ser feito aqui, nestas redes sociais, e por tantos outros caminhos, enfim, por tantos outros meios, pode ser feito na conversa com o povo. Eu tenho falado muito nesses anos, inclusive da desgraça do pós-golpe de 2016, eu tenho falado muito na necessidade de nós fazermos comunidades de base para a fala e a ação socialista. São os chamados centros socialistas. Eu tenho insistido muito nesse sentido. Tive a alegria de, no ano passado, já há mais de um ano e pouco, final de 2020, quando dei uma entrevista ao deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, para falar aí dos cariocas fluminenses, numa entrevista com o deputado Glauber Braga, ele se encantou com essa ideia que eu venho desenvolvendo há muitos anos, e ele próprio ajudou também a abrir tantos centros socialistas, mas não apenas ele.
Em São Paulo, tanta gente está engajada nesse processo. O meu querido aluno Yurian, do meu grupo de pesquisa, que lá em Ribeirão Preto tem feito um trabalho muito bonito com o Centro Socialista de lá. Senhor, inclusive, eles falaram que eles não vão conseguir estar aqui ao vivo, porque eles estão tendo reunião, mas assim, a gente está trocando uma ideia, vai ter episódio com eles também no podcast, eles estão dando uma força para eles aí. Isso é muito bom, muito bom. Então, eu fico muito feliz ao ver esta ideia dos centros socialistas germinar. As pessoas sempre me perguntam, há um texto meu, uma carta sobre os centros socialistas, que foi publicada no blog da Boitempo, todos podem ter acesso, é um texto público, de fácil acesso, o texto no qual eu digo, como se pode abrir um centro socialista? Junte você com mais alguém e se junte na garagem da sua casa. Ah, mas minha casa não tem garagem. Pois bem, junta no meio da rua, senta num toco, enfim, debaixo de uma árvore. Ah, mas na minha rua não tem árvore. Fica debaixo do sol, meia-noite, dia, daí não tem sol. Se encontrem, comecem a estudar o socialismo, comecem a falar para as pessoas, comecem a tirar da palavra socialismo e da luta socialismo esse estigma que as pessoas têm contra as belas palavras. As pessoas acham bonito falar de capitalismo e horrível falar de socialismo, é o contrário. Então, tenham o peito estufado dizendo, eu luto pelo socialismo. Isso é decisivo, isso é fundamental. Não façam como essa esquerda cansada e envergonhada, que diz assim, olha, eu sei que todo mundo é de direita, na média as pessoas são de direita, mas a esquerda também tem um contra a dar. Se vocês disserem um negócio como este, para mim é uma ofensa extrema. A esquerda também não tem uma coisa para dar, porque o que a direita dá é exploração. E no caso da extrema-direita, dá fascismo. E a esquerda, se tem algo para dar, é a transformação do mundo e a libertação da classe trabalhadora. Então, não é que a esquerda tenha algo para dar também. A esquerda, quando é revolucionária, porque boa parte das vezes não é, mas quando é revolucionária, ela tem a libertação social para fazê-la. E também não é para dar, não. É para construir com todas as mãos juntas. Então, não é presente para dar para os outros, não. É ação. E tenham energia para poder fazer algo nesse sentido, para poder fazer uma luta nesse sentido. E essa luta pode ser feita em qualquer lugar, no YouTube, volto a dizer, no Centro Socialista, que deveria ser a célula do bairro, nós precisamos dessa célula. Ah, mas a minha garagem tem 1 metro por 1,5, só cabe a minha Vespa, sei lá como chama, a motocicleta. Beleza, dá para se juntar no meio da rua, não precisa ter a plaquinha, mas se puder ter uma plaquinha, que ótimo, as pessoas ficam sabendo. E por todos os que são possíveis para que a gente dê esta caminhada. Pois bem, eu então estou dizendo que este trabalho da Batalha das Ideias é decisivo, porque, inclusive, Marcos Paulo e todas e todos aqui, eu quero tirar de vocês esse fetiche muito, eu diria, de direita, que diz assim, no dia em que a esquerda tiver gente que dá soco na cara mesmo, a gente ganha a transformação do mundo e a revolução. Senhoras e senhores, no dia que inventaram a pólvora, acabou a importância de dar um soco na cara, porque, efetivamente, quem tem a bala, nenhum soco vence isso. Um dia, eu dei uma entrevista aí, pela qual saiu um pequeno livrinho, vou me permitir até lembrar, um dos livros anteriores, que saiu pelo Lavra Palavra, que é o Revolution Show Entrevista Alisson Mascaro. O Marcos Paulo, acho que tem esse livro, inclusive, aí, está lá, está aqui o nosso parzinho de livros. Pois bem, e numa entrevista que eu concedi a esses meninos, companheiros do Revolution, que saiu transcrito na forma de livro, ajudem o Lavra Palavra, inclusive, aí, conhecendo o livrinho, eu disse por lá que a gente precisa ter mais paixão ainda do que só a fantasia da revolução, porque o velho Bezerra da Silva, ele já dizia, uma pessoa que tem um revólver na mão é um bicho feroz e sem o revólver a pessoa rebola e muda de voz. Pois bem, efetivamente, não adianta vir com esse discurso de que somos bravinhos na internet, a gente está por aí e direita chega aí, porque por mais braço que se tenha e por mais soco que se possa dar, senhoras e senhores, o capital não depende de soco para dar de volta. O capital tem não sei quantas centenas de bombas atômicas. Os Estados Unidos controlam essas bombas atômicas. Eu estou gravando aqui para quem vem acompanhar depois, mas estou falando aqui ao vivo nesta ocasião, e só para registrar para a história, no dia de hoje está havendo aí uma escaramuça e uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Pois bem, a informação do dia que as pessoas andam dizendo por aí é que mais ou menos a quantidade de bombas que tem os Estados Unidos,
mata o mundo umas 12 vezes. A da Rússia mata mais umas 3 vezes. Aí soma da Inglaterra, da França, de Israel, da China e de não sei da onde, do Paquistão e da Índia, mata ao todo 16 vezes o mundo inteiro. Então, vejam, não matam uma vez só, matam 16 vezes o mundo inteiro. Portanto, alguém que venha dizer assim, eu estou me preparando para a revolução porque eu estou dando soco melhor nos outros, as pessoas mais ou menos estão se preparando aí para a luta de tatame, mas infelizmente a revolução não é uma luta de tatame com árbitro, a revolução é uma bomba atômica na cabeça das pessoas. Pois bem, a batalha das ideias é fundamental, porque no dia em que o nosso povo estiver mobilizado ideologicamente em favor da transformação social, pelo socialismo contra o capitalismo, aí o custo é maior para que o capital possa se defender. Porque, por enquanto, são 2 ou 3 ou 4 lutadoras ou lutadores que andam por aí com o seu soco na mão, de cara amarrada, dizendo, quero mudar o mundo. E o povo inteiro é contra a esquerda. O povo do Brasil, chamado em 2018 a votar, em maioria de quem votou, votou no fascismo. Não no fascismo, mas na inclinação de extrema-direita, quase chegando lá. E o povo achava que isso é de Jesus, enfim. Pessoas creem, inclusive, que esta figura que governa o país, ela é uma espécie de Messias ou qualquer coisa nesse sentido. E gente acredita ainda hoje. Morreram 700 mil brasileiros declaradamente aí de Covid e as pessoas estão acreditando em coisas como tais. Portanto, é que semana passada, um ex-ministro, aí uma figura também muito nociva, postou nas redes sociais que o mandatário do Brasil acabou com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Enfim, é algo absurdo, um desplante, enfim, algo nesse sentido. Pois bem, as pessoas acreditam em coisas como tais, as pessoas acreditaram numa tal mamadeira erótica e coisas mais. Pois bem, então, o que estou aqui dizendo é que para que a luta aconteça, primeiro eu preciso mobilizar o povo, porque 1% de luta revolucionária, 1% de brasileiras e brasileiros que tenham um horizonte revolucionário e 99% que são ao contrário, porque lembrem, na hora H, a esquerda dita liberal é contra a revolução, ela é a favor também das instituições, da ordem. Então, é só no rolê do centro acadêmico que mais ou menos o povo se junta contra a chapa da direita. Mas no dia a dia, basicamente, a pessoa quer defender as instituições, o republicanismo, etc. E tal. E eu estou cansado de falar sobre isso. Quem quiser saber mais, leia meu livro Estado e Forma Política e o Crise e Golpe, os dois são da Boitempo, no qual eu digo, o erro das esquerdas do mundo e do Brasil é este erro de defender as instituições, de aplaudi-las, depois vem um golpe, elas não entendem como aconteceu um golpe e as instituições nada fizeram para bloquear o golpe, pelo contrário, as instituições do judiciário deram o golpe. Lava Jato, outras mais, vieram das instituições. Pois bem, então, nesta dimensão, a batalha das ideias é fundamental, porque é ela que move as massas. Imaginem vocês se 40% dos brasileiros sabem que o problema é o capitalismo. Eu já tenho muito mais braço para essa jogada. E também a bomba atômica, podem até mandar em cima do Brasil, mas uma bomba atômica mata pobre e mata rico. Então eles vão pensar 2 vezes antes de mandar uma bomba atômica lá para Heliópolis, porque morrem também os que estão do bairro do lado. Então é preciso tomar cuidado aí com a dimensão da bomba que tacam. Pois bem, senhoras e senhores, por isso que eles andam sempre na bombinha do varejo. A bombinha do varejo é a arma do ponto 40 que anda matando sempre as mesmas pessoas, sempre os pobres, sempre os negros, sempre os deserdados de sempre. Então, eventualmente, para essa bala ponto 40, 40% dos brasileiros conscientizados, eles servem de luta contra a bala ponto 40. Um cara que tem uma revólver ponto 40 na mão, ele é um bicho feroz. Mas se eu ponho 500 manos em fila contra esse cara, ele mata 3 ou 4, a bala acaba na 6ª volta do tamborzinho, o 7º da fila não vai morrer, ele mata quem matou 6, quem matou os 6 primeiros. Portanto, estou dizendo que as massas fazem a história. Para isso, o velho Althusser, que é o filósofo mais importante das últimas décadas do marxismo, ele disse: parem com esse marxismo liberal de centro-esquerda, que estava cansado de fazer revoluções, já estava fazendo acordo com a direita, que é o marxismo humanista. A professora Juliana Magalhães tem um livro só para explicar como é que Althusser fez uma crítica ao humanismo dos marxistas. Esse humanismo que é esse marxismo do bom coração, agora a gente vai ser marxista reciclando o lixo.
Óbvio que eu gostaria que todas as companheiras e companheiros reciclassem o seu lixinho pessoal da sua casa, pusessem em sacolinhas diferentes. Mas vocês creem que a desgraça ecológica do mundo se deve ao lixo deste uso urbano? Senhoras e senhores, estão desmatando a Amazônia de ponta a ponta. A indústria destrói o mundo. Não é o nosso lixinho reciclável que faz grande diferença, embora devamos ser favoráveis a reciclar o nosso lixinho. Só que saibam que o mundo é uma lixeira, além do nosso lixinho. Então, prezados e prezadas, não podemos mais ter essa visão do marxismo humanista como havia antigamente. O velho Althusser pôs as cartas na mesa e disse: é preciso voltar a pensar o marxismo como ciência para fazer a revolução. E quem faz a revolução são as massas. Isso aqui que é o fundamental. E isso o velho marxismo havia esquecido. Ele havia falado de fazer acordo, um passo aqui, outro lá, o Estado, vive dentro do Estado, defende as instituições, dá no que dá depois. Depois não entende como as instituições destroem a esquerda. Portanto, apostar nas massas. Mas volto a dizer, não é aposta pueril, não é aposta ingênua. Se eu chamar as massas hoje e perguntar para elas, quem vocês querem que morra? Uma pessoa que luta pela causa socialista ou uma... enfim, sei lá quem. As pessoas sempre matam as pessoas que lutam pelo povo, as pessoas matam o negro, a mulher, a transexual, uma série de categorias que são um preconceito social arraigado. Enfim, essas dimensões para nós são decisivas, porque nós temos que mobilizar o povo para que o povo possa ser um povo revolucionário. Isto é a vanguarda, fundamentalmente. Então, quero dizer com isto de quanto eu aprecio, quanto me toca a dimensão da batalha das ideias. E Marcos Paulo e todas e todos, desenvolvi, nesses anos mais recentes, escrevi o Sociologia do Direito, que foi objeto aí de leitura do Marcos Paulo e suas colegas. Escrevi esse livro como uma contribuição para as novas gerações de intelectuais e universitários do Brasil e do exterior. Muitos precisam conhecer a sociologia, e o título aqui engana, porque fala de sociologia do direito, mas fala de sociologia geral. O livro é um livro de sociologia geral com um certo aumento de informações para o direito, mas basicamente é o manual de sociologia geral, para qualquer área. Eu sou da área de exatas, é esse livro que vai ensinar sociologia. Eu sou da sociologia geral, ciências sociais, este é o manual. Pois bem, escrevi este livro para que as gerações de pesquisadores, a partir de agora, pudessem ter uma espécie de sistematização das decisivas contribuições e descobertas das ciências sociais, da sociologia, mais especificamente, e também para que as próximas gerações de estudantes possam entender a importância excepcional e maravilhosa do marxismo no contexto das ciências sociais. O marxismo nem quer ser sociologia. Ele, inclusive, despreza a sociologia enquanto uma disciplina universitária, porque Marx ele era tanto sociólogo, quanto economista, quanto filósofo, quanto historiador, quanto jurista, que ele era de formação, e uma série de conhecimentos. Então, ele é um homem pleno na integralidade do saber. E uma marxista e um marxista são uma mulher e um homem que ganham informações em muitas áreas. Então, não faz sentido para alguém da luta revolucionária, socialista, dizer assim, mas eu sou da área de história, só me interessam os fatos históricos, economia não é comigo. Isto é para a universidade, no qual a pessoa faz TCC e diz assim, TCC de história é história, TCC de geografia é geografia. Isso só faz dimensão nesse sentido. Um marxista ele precisa de todas as informações. Por isso, eu explico no livro Sociologia do Direito que o marxismo é e não é uma sociologia. É óbvio que ele é uma sociologia, eventualmente é a única sociologia que alcançou a verdade material e histórica do modo de produção. Mas o marxismo não é uma sociologia no sentido de que está numa gavetinha chamada sociologia, aí quando ele sai da gavetinha ele pula em outra chamada economia e tem outro conhecimento. O marxismo é a totalidade estruturada dos conhecimentos sobre a sociedade, que também é uma totalidade estruturada. De tal modo que o marxismo também não quer ser uma sociologia apenas para fazer TCC, ou para fazer tese. O marxismo é um saber sobre a sociedade, o saber sobre a sociedade para a revolução. Então, eu entreguei neste livro Sociologia do Direito, que acaba de ser lançado pela editora Atlas, eu entreguei
uma sistematização dos pensadores, tanto conservadores, quanto liberais, quanto reacionários, e também os marxistas. Então, eu fui explicando, inclusive, os pré-sociólogos, porque eles são fundamentais para o que vem depois. Então, desde Aristóteles, Platão antes, os medievais, os modernos, até chegarmos ao tempo da sociologia, e muita gente diz assim, bom, qual é a diferença de Durkheim para Weber? Pois lá eu vou explicando, vou identificando estes conhecimentos, e aí eu explico o marxismo. Porque, pasmem, para a maioria dos livros de ciências sociais e sociologia, o marxismo não entra. Só entram os de direita, e não entra o marxismo. Portanto, eu entreguei para vocês, leitoras e leitores, a sistematização de todos os debates tradicionais, mas também do marxismo. E com muita atenção, inclusive, a esta mais alta descoberta científica sobre a sociedade, que foi feita por Marx e por todos os marxistas. Inclusive, o capítulo no qual eu explico os marxistas, Lenin, Pachucanes, marxismo ocidental, Escola de Frankfurt, Althusser, novo marxismo, eu chego ao novo marxismo para vos dar esta minha proposta, que é muito própria, de classificação. O Marcos está até aí mostrando o sumário. É isso aí. Enfim, Weber, só que o novo marxismo está na outra página, Marcos. Opa, está por ali. Está lá. É o 10.5, inclusive, novo marxismo. Capítulo 10, item 5. Pois bem, eu quis deixar para vocês um legado desta minha ocupação teórica como filósofo e sociólogo, da sistematização dos debates atuais do marxismo. Esta sistematização eu a fiz pela primeira vez neste livro aqui, que por muita gente também é muito conhecido, que é o Filosofia do Direito. Este livro aqui, de 600 páginas, eu desenvolvi uma classificação sobre o marxismo atual em 3 eixos e uma tangente. Essa mesma explicação eu faço para o campo da sociologia. Existe um marxismo que lida com a luta contra as formas, outro que lida no plano da forma mercadoria, uma crítica do valor, e outro que lida na crítica da forma política, ultrapassando o Estado, mudando o mundo sem tomar o poder, como Holloway ou Negri. E existem leituras de tangente que lidam com psicanálise, com questões como, por exemplo, aquelas da subjetivação psíquica, Deleuze, Zizek, que tem contributos fundamentais para os dias de hoje. Pois bem, então, o que estou aqui dizendo é que a proposta que faço no livro Sociologia do Direito é para que você, leitor, não apenas fique naquela visão clássica e tradicional, mas entendam quais são os mais sofisticados debates do momento presente do próprio marxismo. Porque uma das questões decisivas foi percebermos que o povo não é naturalmente inclinado a pensar criticamente contra o capitalismo. Pelo contrário, existem os aparelhos ideológicos do capital que fazem com que o povo pense em favor do capital. Se eu perguntar para o povo o que ele quer amanhã, ele quer consumir, ele quer ter um produto bonito, de tal modo que não é natural que o pobre seja de esquerda. Pasmem, eu falo muito isso, sempre falo a todo momento, como falei aqui no Revolution Entrevista, só que aqui no Sociologia do Direito e no Filosofia do Direito, eu explico cientificamente com o novo marxismo. Porque o novo marxismo diz assim, é natural que o pobre seja revolucionário? Não. A ideologia, que é uma descoberta de Marx, catapultada com Althusser, Lacan, Zizek, Balibar e outros mais, essa descoberta das últimas décadas fala assim, o capital põe no nosso inconsciente a ideologia capitalista. Então, não está no consciente, está no inconsciente. De tal modo que o pobre ser de direita é que é natural. Porque tudo na sociedade capitalista é de direita. A televisão, o jornal, a família, o rádio, a escola, a universidade, qualquer coisa. O WhatsApp, o Telegram, o YouTube, tudo é de direita. Então, que o povo seja de direita é o natural, pelo aparelho ideológico, que mexe com o inconsciente, lida com o inconsciente. Agora, por que isso é fundamental? Por que eu recomendo a vocês que leiam Sociologia do Direito e leiam também a minha proposta de sistematização do novo marxismo? Porque não adianta vir com uma leitura vulgar que fala assim, a
classe trabalhadora acordará e fará a revolução. Não tem como acordar, porque ela é constituída pelo capital. Eu preciso de outra constituição ideológica. Eu preciso da batalha das ideias. Para que então não é que a pessoa acordará, ela destruirá um pensamento e construirá outro. Então também não é acordar, porque aqui não é história da Cinderela. O príncipe beijou, ela acordou, sei lá se é Cinderela, que história que é essa? Pois bem, o fato é que não é simplesmente acordar, é fundamentalmente construir entendimento. E isso é um processo de vai e volta, isso é um processo de zigue-zague. Muita gente começa a não dar conta do recado, muita gente começa a entender, depois percebe que ela fica meio louca, perde amigos, os vizinhos não gostam dela ou dele, etc. e tal, a pessoa volta para trás. Então, perceba, não é um processo simples, linear. Alguém fez assim, a pessoa virou socialista. Quanta marcha e contramarcha tem esse processo. Por isso que eu também não gosto muito, vou dizer para vocês, dessa gente que se engaja de um jeito muito, eu diria, estético e só estético com as lutas revolucionárias. Porque o engajamento só desse nível, é isso aí, eu sou radical, vocês não são. Essa gente que fica medindo os outros só para xingar os outros, dizendo vocês que são menos radicais do que eu sou, etc. e tal. O Marcos Paulo, eu dei a minha primeira aula na USP quando eu tinha 18 anos de idade. Isso é sério. Foi de sociologia, inclusive. Fui doutor aos 26 anos, livre docente aos 30. Eu ainda sou jovem, mas já vi muito aluno meu na universidade começar, às vezes, com discurso extremamente radical, 10 anos depois ela é de direita. Porque começa com muita estética de radical e pagando uma onda de ser melhor que os outros. Amanhã ele se vende, na verdade, ele está se vendendo a um preço maior para quem possa comprar. Então, eu sempre olhei com muita atenção, às vezes alguém que é um pouco mais calado, um pouco mais quieto, e que não fica pagando uma onda de ser ou radical, ou revolucionário, e na hora H, essa pessoa, ela está junto das outras para uma luta. Ela sabe o quanto dói uma lágrima, uma ruga, algo que se perde. Então, eu efetivamente nunca gostei desse discurso das pessoas que venham por aí, todas cheias de extrema certeza, porque 10 anos passam, 20 anos passam, essa pessoa é de direita. A luta revolucionária é cheia de zigue-zague. Nós damos um passo, alguém dá um tapa na gente. Depois a gente tenta outro passo, a pessoa volta para trás. Não adianta vir com esse discurso da certeza infinita. Ah, eu nunca estou errado, os demais aqui estão. Estou sempre certo. Eu preciso muita humildade para caminhar essa estrada. E outra coisa, a revolução não é estética de revolução. Não é roupa de revolução. Revolução é um processo de transformação do mundo que envolve de nós uma seriedade extraordinária. E cada um vai com a roupa que tiver. Porque não é nada estético o processo revolucionário. É sangue que escorre de todas e todos nós. Então eu digo isso porque efetivamente eu preciso estudar. E quando eu falo aqui do novo marxismo, neste livro que acaba de ser a Sociologia do Direito, leiam, porque o que se ensina no novo marxismo é que a ideologia está no inconsciente e eu preciso lutar no inconsciente das pessoas. E aí vem, por exemplo, pessoas como Deleuze, um aluno meu que é o Lucas Ruiz Balconi, tem um livro fundamental para estudar o Deleuze. Ele falou que vai chegar atrasado, mas está entrando agora aqui. Tá no, Olha no que chat. um abraço também, Lucas Balconi. De tal sorte que o Deleuze, o Lucas Balconi, no livro dele, o capitalismo, ele constitui as pessoas, não é na repressão só. Claro que é repressão, bala, chicote, polícia, exército, guerra, prisão, cadeia, cárcere, morte. Só que é pior que isso. Se fosse só isso, o pobre um dia pegava a bala e tirava no seu opressor. O capitalismo é muito pior quando ele nem usa a repressão, ele usa o desejo. Então as pessoas querem a ostentação, o cordão de ouro, querem a festa, o rei do camarote e coisas mais por aí que são coisas de pobre, porque efetivamente é o pobre desejando coisas mais. Um dia, um orientando meu, dando aula, orientando de doutorado, dando aula numa universidade, perguntou assim: se vocês fossem capitalistas, detentores do meio de produção, o que vocês fariam com o seu dinheiro? A pessoa respondeu assim: eu compraria um celular de última geração. Então, é um sintoma de que é pobre profundamente, porque, observem, a pessoa seria detentora dos meios de produção e ela tem por máximo do sonho um objeto de consumo. Enfim, então,
ela não entendeu, enfim, o que seria um detentor do meio de produção. O que estou dizendo é que o capitalismo constitui desejo nas pessoas. As pessoas viveram a humanidade viveu até 10 anos atrás sem telefone celular. De repente, a humanidade precisa do telefone celular da última geração. Desejo. Agora, por que isso aqui é fundamental? Porque o livro do Lucas fala isso, inclusive. Como é que a gente luta no socialismo? As pessoas ficam lutando pelo não. O Althusser é um autor central do marxismo que ele diz assim: toda vez que a gente luta contra o capitalismo fala sim e a esquerda tende a falar não. Só que não existe na psicanálise. O Lacan, a partir do Freud, descobriu isso. Não existe não. Quando uma pessoa fala assim, eu não gosto de homossexuais, essa pessoa, risquem o não. Essa pessoa está dizendo que na sua formulação da psique, do seu inconsciente, o assunto dela é homossexuais. Não tem a palavra não, só que tem eu e o assunto homossexuais. Eu não, o não pulem, porque vejam essas pessoas altamente homofóbicas que ficam a vida inteira se ocupando desse assunto. É um assunto da vida, ainda que seja pelo não. Só que não é o não o decisivo, é o assunto, é o mérito. Pois bem, Althusser nos diz, a partir de Lacan e de Freud, que na sociedade capitalista as operações da psicanálise, da ideologia, elas se dão pelo sim, não pelo não. O que é pelo sim? Compre, consuma, seja rico, ostente, seja o rei do camarote, open bar e coisas mais por aí. Tudo mais que é consumo. Pois bem, o que o Althusser nos ensina, como é que a esquerda liberal ou o marxismo fracassado agem? Eles ficam falando do não desse sim. Não seja consumista. Tenha consumo consciente. Não gaste a mais que o necessário. Não beba, não fume, não sei o que mais, etc, etc, etc. O Althusser vai dizer, só falta uma coisa para ser revolucionário, que é um sim maior que o sim deles. Por isso o livro do Lucas Balconi, porque eu tenho que criar um desejo nas pessoas maior do que o do capitalismo. Eu tenho que criar o desejo do socialismo. Essa é a questão decisiva. Então, não adianta eu ficar falando capitalismo entrará em crise, colapso ambiental, centenas de pessoas morreram em Petrópolis graças ao clima e à desgraça do clima, porque aí o capitalismo fala assim, eu fico falando não para ele. Ou seja, eu sou refém dele, de tudo que ele pauta, que mais ou menos é o que o Brasil fica fazendo por aí. Existem pessoas extremamente esdrúxulas no governo do país e no comando de ministérios e outros mais, eles falam uma charopada, aí vai à esquerda e combate a charopada deles, dizendo, olha que absurdo, olha que ridículo, olha que esdrúxulo, etc e tal. Beleza, o que resta para a rede social é o fato de que eles pautam e o resto vai lá e dá dislike. Muito bem, para a rede social, like, dislike é a mesma coisa, portanto, o que importa é que ele está na moda. E a esquerda não aprendeu a criar a sua moda, ela fica negando a moda dos outros. Por isso que o novo marxismo é fundamental. Por isso que o Althusser é fundamental, porque a gente tem que aprender a falar sim para o socialismo. Vejam, vocês podem observar, isto é uma forma minha de exemplo para a luta do nosso tempo. Eu nunca pedi desculpa pela luta socialista que eu carrego comigo. Me desculpem, eu sou socialista. Pelo contrário, vocês que peçam desculpa por não serem. Porque qualquer pessoa que esteja minimamente atualizada com a ciência da sociedade tem que lutar uma luta socialista. Então, os outros que peçam desculpa. Um dia, uma pessoa da USP disse assim para mim, professor, se o senhor que é meio marxista, o que o senhor acha disso? Você me ofende dizendo meio marxista. Passei a vida inteira escrevendo meus livros nessa luta. Falei, não, é que eu não queria ofender o senhor. Olhem a cabeça da pessoa. A pessoa acha que chamar de marxista é ofensa. Então, ele quis, era até uma pessoa que gosta de mim, ele me chamou de meio marxista para não me ofender. Olhem que dimensão é esta, porque, na verdade, a pessoa devia se ofender por não ser marxista. Isso seria a ofensa decisiva. Pois bem, então o que estou aqui falando é que, efetivamente, nós precisamos desta batalha, só que o conhecimento tem que vir naquilo que ele tem de mais avançado. Por isso eu volto a falar. Escrevi Sociologia para que vocês, leitores e pesquisadoras e pesquisadores da nova geração, já tomem a sociologia num patamar alto e comecem daí a sua caminhada, porque senão é aquilo. Tem que depender de uma faculdade na qual haja uma professora ou um professor marxista. Essa pessoa, em geral, não dá matéria de marxismo, porque não tem essa disciplina nas faculdades de ciências sociais ou de qualquer outra área. Então, a pessoa tem que dar aula sobre a antropologia da China. Aí ela é marxista, aí ela tem que soltar numa aula sobre alguma coisa qualquer
e aí a pessoa tem que fisgar lateralmente. É um sofrimento enorme. E os livros também, nas últimas décadas, são todos antimarxistas. Todos não. Um ou outro sempre tem. Mas, em maioria, os grandes tratados sobre sociologia são radicalmente antimarxistas. Vejam aí, o Marcos Paulo, eu acho que deve ter lido com quem acompanha aí o canal dele. Eu tratei de um sociólogo contemporâneo muito afamado, vivo, que é Jürgen Habermas. É isso aí que faz a cabeça da geração de sociólogos de hoje, porque é a defesa das instituições capitalistas, etc. e tal. Isso é a moda. Então, eu sei que aonde vocês caiam, terá alguém habermasiano. Isso é claro. Não necessariamente terá. Sim. Só aproveitando aí, ó, galera que faz sociais, principalmente na USP, que, né, a gente já trocou essa ideia, tanto com o professor quanto provavelmente a galera que tá aqui ouvindo. Meu, é muita Hannah Arendt, muito Habermas, não sei o quê. Lê esse livro aqui, até para você saber como lidar com o discurso do professor, de verdade. Tipo, é um bagulho. Nas lives eu sempre falava, meu, isso daqui teve uma professora que estava defendendo essa ideia, teve um professor que estava defendendo essa ideia semana passada comigo. E aqui a gente tem justamente a discussão sobre essa ideia, e fora da. Tipo, na universidade a gente não vai ver essa discussão. A gente fica preso naquele discurso, é o que a gente vai ver, vai trabalhar com aquilo e desenvolver aquilo. E ter esse contraponto, ainda mais para um viés marxista, é o que a gente precisa aí para construir. Agora vejam, eu falo de Habermas, explico Habermas, e lhes dou também as leituras críticas sobre o Habermas, para vocês, inclusive, poderem lutar intelectivamente contra aquela gente que vai dizer: ah, mas se você não defende as instituições, então que ciência você faz? Exatamente para mostrar que a besteira é de quem fala algo nesse sentido. Ah, mas se eu não defendo as políticas públicas do Estado liberal burguês, que me resta defender? A revolução. Exatamente isso. Não tenham vergonha. Vocês não estão defendendo políticas públicas liberais, vocês estão defendendo a revolução. Ah, mas a revolução custa muito em termos de vida. E a manutenção das instituições tem custado quanto em termos de vida? Faça uma conta de quantas pessoas morreram com a pandemia no Brasil, mais quem está morrendo com cada chuva que dá e o morro rola para baixo, e mais gente que está morrendo de fome, miséria, dor e angústia. Portanto, senhoras e senhores, é fundamentalmente importante que nós mostremos o quanto o capitalismo é a morte e o quanto compartilhar da riqueza é um objeto de fazer viver a sociedade. Portanto, compartilhar o pão que é produzido no mundo é outra dimensão, e não simplesmente desta leitura liberal. Portanto, estou dizendo que no livro eu insisto que vocês, leitoras e leitores, possam alcançar o estado do conhecimento crítico da sociedade nos dias de hoje. E desenvolvi, inclusive, ao final do livro, uma grande e extensa parte de explicação sobre a sociologia do Brasil, a sociedade brasileira. Porque também não quero que saibam apenas os debates clássicos mundiais, eles são necessários e básicos para chegarmos ao debate sobre o Brasil e as leituras que se desenvolvem sobre o próprio Brasil. Inclusive, com muito carinho, trouxe Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, que são quase alijados dos debates contemporâneos, mas também tantas outras intérpretes e intérpretes do Brasil de viés crítico, marxista, que hoje eles têm sido olvidados, esquecidos, gente como o próprio Clóvis Moura, como Ciro Flamarion Cardoso, Jacob Gorender e tantos outros mais. Trouxe estes pensadores para que vocês possam retomar o conhecimento a partir daquilo que o mais vigoroso saber a respeito da sociedade brasileira produziu. Pois bem, entrego a vocês, então, esta obra, que é a Sociologia do Direito, obra que escrevi por anos, fui escrevendo para vocês como uma espécie de legado. Esta obra sucede a um livro meu anterior, que foi uma transcrição de aulas minhas de Sociologia para o curso de mestrado e doutorado, mas esta obra, então, mais atualizada, mais avançada, ela tem um sistema inteiro de compreensão. Inclusive, ela tem aqui no prefácio, a lembrança do prefácio do livro anterior, que gerou este livro aqui, do velho professor Fernando Mourão, que foi de saudosa memória, que foi o fundador do Centro de Estudos Africanos da USP e foi um professor fundamental do curso de Ciências Sociais da USP, de quem eu tive a alegria de ser amigo, aluno, e depois amigo por muitos anos, até a sua morte, anos atrás. Portanto, inclusive, dentre outros, dediquei esse livro à memória do velho professor Mourão, que fez a guerra de independência de Angola.
ele era do MPLA e era um dos maiores amigos de Agostinho Neto. Portanto, dentro do Brasil e da USP, tivemos alguém que tinha amizade próxima com o velho Agostinho Neto. E daí vem um pouco também, passa por aí também um pouco da minha grande amizade com Angola, de tantos anos que dei aula, palestra, conferências por lá, e recebi aqui no Brasil tantos alunos e alunas de Angola e de outros países da África. Pois bem, minhas senhoras e senhores, estou aqui dizendo que é fundamental que possamos ler, e este livro eu entrego a vocês, para que vocês tenham o estado da arte da reflexão crítica sobre a sociologia e também sobre a sociologia do direito. Fico feliz ao saber que Marcos Paulo e todas e todos aí que acompanham este canal puderam ler, refletir, aprender, debater com este livro, e para os próximos leitores que possam, então, a partir de agora, seguir essa senda, essa estrada de reflexão crítica. Eu penso que o saber tem um papel primordial. Não que ele transforme o mundo só por ser saber, mas é que consciência a transformação se faz melhor e se faz de modo mais decisivo. Nós aprendemos quem é o inimigo e como se pode vencê-lo. Então, efetivamente, ciência sobre a sociedade e revolução social, elas andam próximas. Porque quem só quer fazer por fazer é um praxista, é alguém só do dia a dia, da praxe, em geral, fazer errado. Olhem como é que se anda louvando historicamente, diz assim, nunca li livro nenhum, mas eu sei como governa a sociedade, eu sei como a sociedade se rege. Não é assim, mas também eu não quero o outro lado, não quero essa gente que diz assim, eu sei do que eu estou falando porque eu fiz uma dissertação de mestrado. Grande coisa, uma dissertação de mestrado. Nós precisamos juntar os dois caminhos, saber e agir. Não só agir por agir, nem só saber por saber. Saber por saber é o nerd que tem por aí, essa gente que até faz aí um discurso, algumas vezes, raramente mas algumas vezes até tem uns nerds de extrema esquerda que dizem, vocês não sabem nada, a revolução se faz assim. Beleza, mas como é que você leva isso para que o povo faça com você a revolução? Também não adianta ficar dar aula de revolução para os outros. É preciso engajar a sociedade no processo revolucionário. Muito bem. E também não adianta com essa discussão que diz assim, mas eu falo com o povo e eu dou para o povo o que o povo quer. Você vem aí falando de marxismo, o povo não quer marxismo, eu dou para o povo o que o povo quer. Muito bem, se eu der para o povo o que o povo quer, o povo é constituído ideologicamente para o capital, eu faço a volta redonda para chegar no mesmo lugar. Qual é? O povo quer luxo, o povo quer dinheiro, mas não tem dinheiro para todos porque a sociedade é capitalista, então ela é do capital. Então eu finjo que dou dinheiro para todos, as pessoas fingem que recebem e a gente não sai do lugar. Efetivamente, eu preciso de crítica. Por isso, o saber mais alto da ciência é crítico contra a sociedade, contra as estruturas sociais, contra o modo de produção. Marcos Paulo, todas e todos que me acompanham aqui, talvez eu tenha aqui várias e vários alunos meus, inclusive acompanhando, atualmente até orientando-os, mas também para todas e todos vocês que eventualmente estejam me acompanhando aqui, nesta ocasião, vai aí o meu abraço especial e, em especial, a razão de ser de eu ter escrito este livro, que ora está em lançamento e sendo publicado, que é o Sociologia do Direito. Eu acredito fundamentalmente que a sociedade alcançou o grau de conhecimento de que o seu problema estrutural é o modo de produção capitalista. Isto foi possível com Marx e com todas e todos que vieram depois, que são as e os marxistas. Foi possível descobrir isso. E uma vez que nós descobrimos que o problema da sociedade não é falta de vergonha na cara, corrupção e coisas mais, é o modo de produção, nós já temos os meios para desenvolvermos a sagacidade de transformarmos o mundo. Eventualmente, nós não estamos conseguindo ainda mobilizar as massas para esse processo, mas que cada vez mais a ciência, os livros como este aqui, possam servir para que nós venhamos a ter o melhor tirocínio para estarmos juntos com as massas e juntos e juntas venhamos a desenvolver a transformação social. Queridas e queridos, para mim é uma alegria muito grande ver estes meus alunos da USP, que muitas vezes vêm da FEFELESH para ver minhas aulas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco,
ver esses alunos e alunas da Sociologia, das Ciências Sociais da USP, engajados na leitura desse meu livro recém-publicado, e que estas ideias possam ser sementes a todas e todos vocês. Vos deixo as páginas escritas e vos deixo portas abertas para que possam sempre bater à minha porta e estarem todas e todos comigo neste processo enorme de pesquisa, reflexão, aprendizado, ensino e caminhada fundamentalmente de esperança. Um dia, estas páginas aqui encontram não só a gente, encontram o nosso povo, e nesse dia o povo será invencível. E a sociologia é, então, de uma sociedade transformada. Obrigado a todas e todos. Ô, professor, agradecer a presença, a disponibilidade do tempo e, meu, não, eu tô literalmente sem palavras porque foi fantástico. Galera do chat também, fazer um agradecimento especial. Bom, comentários engraçados, comentários sérios, mas sempre participando aí. E, professor, obrigado aí pela oportunidade de estar trocando essa ideia do livro com o pessoal em live e também de vir aqui trocar uma ideia sobre apresentar o livro realmente para a gente e trazer essas palavras, né? Porque é isso, o comentário ali sobre trazer esperança, acho que é isso. Acho que essa live termina muito num clima de, meu, agora é hora de voltar, de focar e de construir. Obrigado, Marcos. Obrigado a todas e todos. Que alegria, que emoção. Recebam todas e todos um abraço muito especial e eu estou sempre de portas abertas à disposição. Marcos, que você consiga ter sempre energia e ânimo e que todo o pessoal junto com você possam avançar nesta caminhada. Voe como um morcego, batendo asas aí para alcançar os pescoços dos capitalistas e dar bom sangue para a luta de transformação social. É sobre isso. Obrigadão, família. Beijão, até mais. A gente se encontra aí na luta e aqui no podcast também, em live. E é isso. Até mais. Boa noite.